Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio. Hereditário e genético. O que é hereditário? O que é genético? Qual a relação entre os dois? Hereditário é tudo aquilo que é herdado da nossa árvore genealógica. Não é? Do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, do nosso avô e assim sucessivamente. Então, tudo que é herdado vem desse processo, desse clã a qual a gente vem, dessa ancestralidade que vai se apresentar dentro desse processo, dessa herança, desse hereditário. E que vai, queira que não, se apresentar no gene, na genética. A genética é tudo aquilo que a gente traz no gene, não é? No nosso DNA. Então, todas as nossas características ao longo desse processo, não é, evolutivo que a gente vem tendo ao longo dos milhares de anos, dentro dessa filogenia, vai se apresentar no gene. E que pode sim ter características ali herdadas dessa nossa árvore genealógica. Mas vale ressaltar aqui o seguinte: tudo que é hereditário automaticamente vai ser genético, porém nem tudo que é genético vai ser hereditário. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode trazer determinadas características, não é, psicológicas, emocionais e físicas, que se for analisar dentro da nossa árvore genealógica, ninguém teve aquilo. Ninguém teve aquela condição. Então foi genética e não hereditária. A pessoa pode apresentar uma determinada doença, não é? Vir lá com a chamada predestinação, a predisposição, mas que não tem nenhum caráter hereditário, e sim genético. Porque o nosso processo de evolução ele é totalmente diferente, mesmo a gente estando no contexto familiar. Lógico que aquela família pode ter, na grande maioria das vezes, similaridades com determinados aspectos a qual a gente já traz, a gente já carrega. Né? A gente vem dizendo aqui no canal que todos nós trazemos uma bagagem, né? Esse conteúdo chama-se inato, a nível físico, a nível emocional, mental, espiritual, cognitivo. Nós não somos um papel em branco. A gente já tem uma bagagem, um conteúdo inato que vai ser somado ao adquirido. Esse adquirido vai ser, sobretudo, ligado ali à junção, não é? Daquilo que a gente vai receber do nosso pai, da nossa mãe. Pode sim vir com determinadas características, mas também não, que é o caráter genético e não hereditário. Então, tudo aquilo que é hereditário automaticamente vai se apresentar no gene. Mas nem tudo que é genético vai ser hereditário. E o que a gente pode entender enquanto hereditário? Hereditário é tudo aquilo que é herdado pelo nosso pai, pela nossa mãe, as nossas características, a cor do olho, a cor da pele, o cabelo, não é? Isso vai ser herdado, sobretudo características físicas e até determinadas questões emocionais, né? Porque você pega ali, às vezes o pai teve um determinado padrão de doença que ali o filho também tem. Aí você diz assim, isso é hereditário. Não é? Mas porque também toda doença ela tem por trás um padrão psicológico. Não é? Nenhuma doença ela vai se apresentar sem que esteja algum padrão psicológico também ali envolvido. Porque quando não tem um padrão psicológico similar àquilo, não é? aquela doença,
aquele transtorno, porque toda doença, todo transtorno tem uma correlação psíquica por trás, só vai se apresentar porque há essa correlação, que muitas vezes vai acontecer dentro daquele mesmo processo de família ali, que tem aqueles mesmos desafios, aqueles mesmos padrões mentais. Mais uma vez, suponhamos, se seu pai e sua mãe têm uma determinada característica de doença, né, diabetes, hipertensão, por aí vai, e você começa a entender isso e muda determinados comportamentos, automaticamente você não vai ter aquelas mesmas problemáticas. Por quê? Porque o corpo ele é reflexo da mente nesse sentido desse padrão mental, desse sistema de crença, dessa estrutura de personalidade. Então, muitas coisas a gente pode herdar, pode vir com esse mesmo padrão mental. Geralmente o que vem, não é, são características físicas que são ali herdadas do pai e da mãe, não é? E que podem ser modificadas lá na frente também. Então, o hereditário é aquela herança, é aquilo que a gente está herdando ali dessas mesmas, esse mesmo padrão mental ali do pai, da mãe, de avós, desse processo da nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais. E que a gente pode alterar isso também pela nossa conduta psíquica, pela forma como a gente se posiciona diante das demandas da cultura, do social, né? Porque toda e qualquer transformação é através do mental. Mas, se tratando da genética, muitas vezes a gente também, quando a gente fala de genética, a gente fala com destino, um determinado destino. Que esse destino não necessariamente vai ser fatalício, você pode alterar o seu destino sim. Pau que nasce torto não necessariamente morre torto. A própria botânica fala disso. Às vezes, se você nasce ali, um pau, né, uma envergadura ali de uma planta vai nascendo, né, com uma determinada inclinação. Se você botar uma tala ali, você pode fazer com que ela siga um outro caminho, ela buscar um outro destino. A mesma coisa do ser humano. Né? Então, se a própria botânica estabelece isso, o ser humano mais ainda, que é plástico, a chamada neuroplasticidade, a gente pode alterar nosso comportamento, a gente pode alterar esse destino genético. O problema é que muitas vezes nosso sistema de crenças não deixa nisso, não faz com que a gente fique aprisionado dentro desse processo, desse inconsciente coletivo que a gente traz. Mas a gente pode fazer toda e qualquer reformulação. O Bruce Lipton, Biologia das Crenças, fala isso. O Dr. Joe Dispenza também fala isso, que a gente pode alterar a nossa genética. Não é? O próprio Deepak Chopra, né, no livro dele, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, as células ficam ali procurando saber como a mente está se comportando, para ela se comportar também, porque as células do corpo, a célula acompanha a atividade mental. Né? Kazuo Murakami, que tem um livro chamado Código Divino da Vida, também fala isso, a gente pode alterar nossas células. Dr. Paul Picha, Memória das Células, também você pode alterar. Então, tudo aquilo que é genético, a nível de destino, não necessariamente é fatalício. Você pode alterar a partir de um padrão mental, a partir de uma conduta mental, porque tudo começa na mente, né? Você pode alterar toda uma sistemática e que veio hereditária, que se manifesta ali no gene. Então a gente tem um poder, somos muito plásticos nesse sentido. A neuroplasticidade cada vez mais mostra isso, como a gente pode alterar toda a nossa condição orgânica celular. Então, tudo que é hereditário vai se apresentar no gene, porque é aquilo que a gente traz, né, desse clã, dessa relação, né, familiar, de tudo aquilo que a gente herdou ali. Então vai se apresentar no gene, tudo que é hereditário, mas nem tudo que é genético necessariamente vai ser hereditário. Então a gente pode trazer determinados desafios genéticos, suponhamos a nível de doença, que ninguém ali na nossa árvore genealógica teve aquilo. E mesmo assim, dependendo da situação, a gente pode alterar.
A gente pode mudar, amortecer impactos. Então, a gente tem um poder plástico muito grande nesse sentido. Então, está aqui hereditário e genético. Então, muitas vezes a gente percebe assim, fulano de tal herdou esse temperamento do pai. Muitas vezes vem com aquele mesmo padrão mental mesmo. Muitas vezes o que acontece? Como que a gente traz a nível psicológico, filogenético, muitas vezes é muito pobre, porque tem muita culpa e medo incutido no nosso inconsciente, somos esponjas, a gente absorve, acaba pegando aquele comportamento ali, absorvendo, como a gente ainda está galgando o processo de autonomia, né, de autoempoderamento, né, nesse ponto de vista psicológico e emocional, tendência é a gente absorver aquele comportamento quando vê que está com aquele mesmo padrão mental. Mas da mesma forma que a gente aprendeu, a gente pode também, né, ressignificar e adotar uma outra conduta, e o nosso gene ele vai se render a isso. Porque o princípio inteligente a nível mental é o que faz toda e qualquer mudança. Por isso que toda a cura é autocura. Então, tudo que é hereditário pode ser genético, vai se manifestar no gene, não é? Que é o nosso destino, porém nem tudo que é genético vai ser hereditário. Se esse conteúdo fez sentido para você, se gostou, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal. Ok? Obrigado.